E quebrarei as portas de bronzes e despedaçarei os ferrolhos de ferro. Dar-te-ei os tesouros escondidos e as riquezas encobertas, para que saiba que eu sou o Senhor e o Deus de Israel, que te chama pelo teu nome. Louvado seja o nome do Senhor. Este é o Deus que nós servimos, irmãos. Essa é uma das razões de que nós estamos aqui, rendendo graça ao nome do Senhor. Senhor nosso Deus e Pai, a tua igreja reúne este momento para adorar o teu nome. Senhor Jesus, dai-nos um trabalho alegre, fala aos nossos corações, Senhor. Fala com cada um dos irmãos que aqui estão. Senhor, também os que nos ouvem pela internet, que a tua palavra, Senhor, através dos hinos, através da tua palavra, através da mensagem, Senhor, possa alcançar a cada coração. Fica com a tua igreja, Senhor, e dai-nos vitória. É o que nós te pedimos em nome do Senhor. Aleluia. Convido aqui a nossa irmã Gesiane para adorar ao Senhor com 2 hinos da nossa harpa cristã. Sabemos que o Senhor está neste lugar, irmãos. Aleluia. E após a irmã Gesiane, o nosso irmão Nadai está lendo a leitura oficial do culto esta noite. Cumprimento a amada igreja com a paz do Senhor, amém? Vamos louvar o Senhor com o hino de número 75. Tentado não ser, tentado não cedas, ceder é pecar. Melhor e mais nobre será triunfar. Coragem, ó crente, domina o teu mal. Deus pode livrar-te de queda fatal. Em Jesus tens a palma da vitória, minha alma, e também doce calma pelo sangue da cruz. Perdão, irmãos. Evita o pecado, procura agradar a Deus quem deves no corpo exaltar. Não manche teus lábios com impura voz. Defende tua alma do vício atroz. Em Jesus tens a palma da vitória, minha alma, e também doce calma pelo sangue da cruz. Sê manso e benigno, qual morto até na rocha eterna, firma tua fé. Verás é teu dito, de Deus é teu ser. Te espera a coroa, tu podes vencer. Em Jesus tens a palma da vitória, minha alma, e também doce calma pelo sangue da cruz. Amém, Jesus. Possamos louvar e agradecer o nome do Senhor. Vamos louvar ainda com 340, irmão.
Eis que surge um povo. Eis que surge um povo forte, revestido de poder, e não teme nem a morte quem a ele pertencer, e terá sublime sorte, pois com Cristo a céu vai. Podes tu também dizer, sou um dos tais, um dos tais, um dos tais. Podes tu também dizer, sou um dos tais, um dos tais, um dos tais. Podes tu também dizer, sou um dos tais. No cenáculo reunido, o poder buscava então, pelo amor de Deus unidos, aclamar em oração. Eis que um vento é descido e o fogo do céu cai. Podes tu dizer também, sou um dos tais, um dos tais, um dos tais. Podes tu também dizer, sou um dos tais, um dos tais, um dos tais. Podes tu também dizer, sou um dos tais. Este povo destemido são discípulos de Jesus, pelo mundo perseguido por levar a sua cruz, e agora revestido com poder ao mundo sai. Podes tu dizer também, sou um dos tais, um dos tais, um dos tais. Podes tu também dizer, sou um dos tais, um dos tais, um dos tais. Podes tu também dizer, sou um dos tais. Oh, não seja descuidoso para buscar o dom de Deus, dom que te fará ditoso para tirar visões do céu. E Jesus maravilhoso, proclamando aos outros vais. Poderás então dizer, sou um dos tais, um dos tais, um dos tais. Podes tu também dizer, sou um dos tais, um dos tais, um dos tais. Podes tu também dizer, sou um dos tais. Amém, aleluia. Agradeço pela oportunidade. Aleluia. Deus abençoe a irmã Gesiane, que Deus conserve essa voz ungida para adorar o nome do Senhor. Monadai trazendo a leitura oficial do culto desta noite. Cumprimento a igreja na paz do Senhor. Vou pedir aos irmãos que fiquem de pé em respeito à palavra de Deus e vamos abrir a Bíblia em 1 Reis 17, começa lá no versículo 8. É uma passagem sobre a viúva de Sarepta. É uma passagem maravilhosa que explica muito para a gente sobre a força da fé em Deus. Eu, como recém-convertido, achei que essa força era algo tipo Sansão, né? Para a gente ter uma força descomunal. Na verdade, a força que a fé traz, a força de Deus é a resistência. A resistência às dificuldades, a resistência ao viver no pouco. Lá no versículo 8 diz assim: Então veio a palavra do Senhor. Então veio a ele a palavra do Senhor, dizendo:
levanta-te e vai a Serepta, que é de Sidom, e habita ali. Eis que eu ordenei ali a uma mulher viúva que te sustente. Então ele se levantou e se foi a Serepta. E chegando à porta da cidade, eis que estava ali uma mulher viúva, apanhando lenha. E ele a chamou e lhe disse: traze-me, peço-te num vaso um pouco de água, que beba. E indo ela a buscá-la, ele a chamou e lhe disse: traze-me agora também um bocado de pão na tua mão. Porém ela disse: vive o Senhor teu Deus, que nem um bolo tenho, senão somente um punhado de farinha numa panela, e um pouco de azeite numa botija. E vês aqui, apanhei 2 cavacos, e vou prepará-lo para mim e para meu filho, para que o comamos e morramos. E Elias lhe disse: não temas, vai, faze conforme a tua palavra, porém faze disso primeiro para mim, num bolo pequeno, e traze-mo para fora. Depois fará para ti e para teu filho. Porque assim diz o Senhor, Deus de Israel: a farinha da panela não se acabará, e o azeite da botija não faltará, até o dia em que o Senhor dê chuva sobre essa terra. E foi ela, e fez conforme a palavra de Elias, e assim comeu ela, e ele, e a sua casa, muitos dias. Da panela a farinha não se acabou, e da botija o azeite não faltou, conforme a palavra do Senhor, que falara pelo ministério de Elias. Os irmãos têm algum pedido de oração? Glória a Deus, aleluia. Eu também tenho um pedido de oração. Eu tenho um primo de 35 anos, o nome dele é Myron. Ele ainda é usuário de droga, ele ainda não se libertou. Essa semana a mãe dele conseguiu mais um internamento para ele, e nós estamos orando lá em casa para que dessa vez seja definitivo, ele consiga se libertar desse vício. Então vamos orar, meus irmãos. Senhor Deus, Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, em nome do Senhor Jesus, meu Rei, meu Mestre, agradecemos, Pai, essa semana que passamos, por não deixar faltar o pão na nossa mesa. Agradecemos, Pai, todas as bênçãos que tem nos dado. Ó Senhor, continua cuidando de nós, Pai. Somos necessitados em várias áreas, nas áreas financeiras, na área psicológica. Traz força, Senhor, para os seus filhos, para que continuem, Senhor, te seguindo, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe, irmãos, o Monadai, que tem trazido essa palavra, essa leitura tão linda, quando nos fala dessa viúva que se dedicou em fazer primeiro a obra de Deus, né? Primeiro que diz o profeta, e Deus multiplicou. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. O nosso Deus ainda é o mesmo, irmãos. Ele continua conosco, nos abençoando e está atento a tudo o que nós necessitamos. A palavra de Deus diz: buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Eu quero deixar uma oportunidade com nossos irmãos. Se alguém das irmãs tiver uma oportunidade e que queira testemunhar, trazer aqui um louvor ou uma palavra para a igreja, contar um testemunho que Deus tem realizado na sua vida, está à disposição, irmão. A igreja está atenta em ouvir os testemunhos. A palavra de Deus nos diz que Deus, ele tem nos abençoado e nos coroado de bênção, irmãos. E muitas das vezes nós seguramos conosco aquilo que o Senhor tem feito por nós. Muitas das vezes recebemos bênçãos das mãos do Senhor e não revelamos à igreja, não compartilhamos com os nossos irmãos. Sabemos que isso aí, irmãos,
Estamos sendo negligentes para com Deus. Devemos compartilhar aquilo que o Senhor tem feito para que acrescente a fé dos nossos irmãos. Vamos ouvir um hino com a nossa irmã Mara, que vai adorar ao Senhor com um dos seus hinos, e após também o jovem Gabriel vai nos trazer aqui uma palavra da parte do Senhor. Vamos dar lugar ao Espírito Santo. Temos certeza, irmãos, que o Espírito de Deus está no nosso meio e Ele quer realizar algo especial nas nossas vidas. Cumprimento a amada igreja com a paz do Senhor. Com a minha vida quero adorá-lo, com tudo que tenho, Deus, eu quero adorá-lo. Sei que sou pequenino, mas quero adorá-lo, prostrado aos teus pés. Deus, eu quero adorá-lo, diante do trono vou erguer o meu altar. Quero a tua presença, pois sem ti não posso ficar. Eu quero derramar o meu vaso de alabastro aos teus pés. Eu quero te adorar, porque sei que Deus tu és. Eu te louvarei, eu te louvarei, eu te louvarei, tu és meu rei. Te adorarei, te adorarei, eu te adorarei, tu és meu rei. Diante do trono vou erguer o meu altar. Quero a tua presença, pois sem ti não posso ficar. Eu quero derramar o meu vaso de alabastro aos teus pés. Eu quero te adorar, porque sei que Deus tu és. Eu te louvarei, eu te louvarei, eu te louvarei, tu és meu rei. Te adorarei, te adorarei,
meu Rei. Te adorarei, te adorarei, eu te adorarei. Tu és meu Rei. Amém. Agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Deus abençoe a nossa irmã Mara, que continua sempre assim, servindo ao Senhor. Hoje ela estava reclamando que estava com a garganta um pouco doendo, um pouco rouca, mas mesmo assim veio adorar o nome do Senhor, oferecer o seu louvor a Deus. Nosso jovem Gabriel com uma palavra. Em seguida, o nosso pastor vai estar trazendo aqui uma saudação para a igreja e também falando concernente às nossas contribuições. A irmã Geisiane, após a palavra do pastor, prepara mais um hino da harpa para estar adorando enquanto nós contribuímos com o Senhor. Quero saudar a irmã da igreja na paz do Senhor. Quero trazer uma palavra para a nossa reflexão, que se encontra em 1 Coríntios, capítulo de número 17, versículo de 55 ao 58. Nos diz assim: onde está, ó morte, o teu aguilhão? Onde está, ó inferno, a tua vitória? Ora, o aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. Mas graças a Deus que nos dá a vitória por nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, meus amados irmãos, sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão no Senhor. Esta passagem, ela nos fala que não devemos temer a morte, porque Jesus Cristo venceu a morte e o inferno para nos dar vida, e vida em abundância. E isso se resume em uma vida com Cristo, uma vida em Cristo. Uma vida não segundo a carne, mas segundo o Espírito. Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus, através de Jesus Cristo, é a vida eterna. Essa palavra que eu quero deixar para a igreja nesta noite. Agradeço a oportunidade. Louvado seja o nome do Senhor. Muito bem, meus queridos irmãos. Nós saudamos a todos com a paz do Senhor. Que bom nos encontrarmos mais uma vez aqui para testemunharmos, alegrarmos, desfrutarmos comunhão, a paz. Quando nós nos reunimos, se um tem um salmo, tem um louvor, devemos fazer tudo em nome do Senhor Jesus. Nós estamos, se não alcançamos já o 20º dia de uma campanha de oração, nós já devemos estar por aí, né? Já faz 20 dias? Hoje é 19º dia. Nós estamos com uma campanha de oração todos os dias. Quando não há culto, é das 9h45 às 10h30. Quando há culto como hoje, nós, assim que terminamos o culto, nós damos um período para os irmãos se relacionarem e depois nós já dobramos os nossos joelhos e oramos. Eu acredito que todo cristão, ele é um discípulo de Jesus. Todo crente.
A primeira coisa que eu aprendi na minha vida, isso quem ensinou foi minha mãe, foi aulas de discipulado. E um grande erro que eu acredito que é cometido é pensar que discipulado só é para o batismo. Eu, particularmente, acho isso um grande erro. O discipulado, irmãos, ele é um aprendizado que Jesus disse que todos nós deveríamos ingressar nesse aprendizado, porque ele disse aos seus discípulos: fazei discípulos de todas as nações. Então, nós somos discípulos de Jesus. E como discípulo, aprendiz, hoje a palavra mais usada é aluno. A palavra aluno, ela vem de alune, quer dizer, está afastado da luz, ou no escuro, para não dizer ignorante, né? Porque hoje a palavra ignorante, ela tem uma conotação mais agressiva, mas todo aluno é aquele que vem buscar a luz, o conhecimento, né? O discípulo está muito relacionado à disciplina. Isso é aprendizado. Educação também está relacionado a esses termos. E todas as pessoas que querem aprender alguma coisa, ele deve aprender, primeiro de tudo, fazer pergunta. Ninguém que queira aprender alguma coisa aprende sem fazer pergunta. Não é importante tanto você saber argumentar, quanto você saber perguntar. E dentro das perguntas que os discípulos fizeram a Jesus, acredito que uma das perguntas que mais provocou Jesus foi essa: Jesus, ensina-nos a orar. Foi um pedido, né? Como João Batista ensinava os discípulos dele. Todos nós, meus queridos irmãos, sabemos que o nosso maior mestre é Jesus Cristo. Aprendemos dele e muito mais sobre ele nós aprendemos dele. É melhor você aprender mais dele do que sobre ele. Muita gente sabe muitas coisas sobre Jesus, mas não tem aprendido dele. Aprender dele foi o que ele disse: aprendei de mim. Por quê? Porque quando ele ensina sobre ele é como se fosse informação, dele é como se fosse a própria vida dele ensinando. E eu destaco aqui 3 coisas importantíssimas na oração em que Jesus ensinou dele para os seus discípulos. Primeiro, é que o cansaço físico nunca foi motivo de Jesus parar de orar. E esse é o grande erro dos discípulos. Eu estou cansado, não vou orar. Aprendemos de Jesus que o cansaço nunca teve nele a argumentação para parar de orar. Jesus levantava de madrugada. Jesus orava depois de um dia intenso. A atividade de Jesus diariamente era muito intensa. Jesus ia para lugares desertos e ali passava horas orando, derramando o seu coração perante o Pai Celeste. Jesus entendia que a intimidade com o Pai, ela deveria ser um processo como um exercício ministerial. As pessoas hoje não gostam de fazer exercício, né? Tem dificuldade. Hoje, muitas pessoas estão indo até nas academias fazer exercício porque criou uma vaidade agora, né? Então, não é só por questão de saúde, não. É mais estética do que saúde. Mas o nosso maior exercício
são os exercícios espirituais. E Jesus nunca se cansou de orar. Orou. Né? Nós aprendemos de Jesus, irmãos, então, que o cansaço não deve ser motivo para nós pararmos de orar. Nós aprendemos de Jesus que a oração também é uma relação de intimidade. É a segunda coisa que eu aprendo de Jesus com oração. Por que intimidade? Porque todas as vezes que Jesus ia orar, ele começava orando dizendo Pai. Pai. Nenhuma oração no Velho Testamento trazia essa relação. Pai. Por quê? Pai é algo íntimo, próximo. Quando as minhas filhas querem pedir uma coisa para mim, elas falam pai. Mas quando elas querem mais intimamente, ela fala papaizinho. Quando elas falam papaizinho, já ganhou 99%. Né? Por quê? Porque fala de uma coisa íntima. Nós, quando vamos orar, irmãos, não pense oração como castigo. Não pense oração como cansaço. Pense oração como um afeto, um momento de intimidade, de aproximar-se daquele que diz as Escrituras que pode galardoar aqueles que o buscam. Né? Então, meus queridos irmãos, Jesus ensinou-nos a orar. E ele nos ensina também que antes de qualquer ação, é a terceira lição, nós devemos orar. Antes de qualquer ação. Paulo concorda também com isso quando ele escreve a Timóteo, que antes de tudo que se faça a oração. Antes de tudo. Amanheceu? Ore. Vai trabalhar? Ore. Jesus, ele poderia muito bem escolher os seus discípulos conforme ele entendesse. Mas para nos dar a lição, antes de escolher os seus discípulos, ele orou. Ele termina o seu ministério também orando, quando ele diz na cruz, em tuas mãos entrego o meu espírito. Havendo dito isso, expirou. Meus queridos irmãos, nós vamos ofertar nesse momento. Mas por que, pastor? O senhor foi falar de oração? Por dois motivos. Primeiro, que nós estamos nessa campanha de oração. Segundo, irmãos, que também, quando ofertamos, temos que sempre fazer isso em oração. A oferta, o dízimo, não pode ser colocado meramente como um desencargo de consciência. Eu vou dar porque senão minha consciência vai doer. Não é isso, querido. Você apresenta diante de Deus tudo o que você tem. E quando ofertardes, dizimai. Façam isso com oração, porque a oração pode muito em seus efeitos. Deus é poderoso para fazer milagres na tua casa, na tua vida. Sê fiel ao Senhor. Tema Ele cada dia e reverencie-o, adorando, ofertando, orando ao Senhor. Vamos ficar de pé mais uma vez. Vamos consagrar aquilo que temos trazido como oferta em oração nesse momento. Pai amado, nós te amamos, Senhor, e não temos nenhum outro bem maior do que o Senhor. E o Senhor também nos ama, e o Senhor nos deu o seu Filho. E que amor foi esse? Incomparável, imensurável, na sua extensão, profundidade, largura, comprimento. O Senhor nos ama de uma forma muito especial. E nós, Senhor, não queremos ser egoístas, orgulhosos, soberbos e nem tampouco idólatras, e muito longe de nós sermos avarentos. Se o Senhor nos deu o seu Filho e nos deu todas as bênçãos, o que é, Senhor, dizer para Ti que entregamos também tudo
tudo que temos, os nossos bens, tudo está no teu altar. Quando os teus filhos ofertam a ti, lembramos da maior oferta, Senhor, que foi o Senhor dar o seu Filho. Lembramos que o Senhor Jesus nos consagra agora também como filhos, participantes da tua natureza. E nós pedimos, Senhor, que assim como o teu Filho ofereceu, assim nós também, de uma forma, Senhor, ou outra, sempre venhamos oferecer louvores e tudo o que trazemos na tua presença. Em nome de Jesus, ofertamos. Amém, Senhor. Amém. Irmã Geisiane adorando o Senhor enquanto nós contribuímos, juntamente com toda a igreja, e logo após o nosso presbítero irmão Ailton vai estar trazendo a mensagem desta noite. Que mudança em mim fez o meu. Número de 111, meus irmãos. Que mudança em mim fez o meu bom Jesus, vindo ele ao meu coração. Deu-me paz divinal, deu-me gozo e luz, entrando no meu coração, entrando no meu coração, entrando no meu coração. Que mudança em mim fez o meu bom Jesus, vindo ele ao meu coração. Eu andava perdido, Jesus me salvou, entrando no meu coração. Meus pecados sem conta, seu sangue lavou, vindo ele ao meu coração, entrando no meu coração, entrando no meu coração. Que mudança em mim fez o meu bom Jesus, vindo ele ao meu coração. E agora do céu a certeza me deu, entrando no meu coração. Seu Espírito selo penhor concedeu, vindo ele ao meu coração, entrando no meu coração, entrando no meu coração. Que mudança em mim fez o meu bom Jesus, vindo ele ao meu coração. Pelo vale da morte não temo passar, com ele no meu coração. A cidade celeste me vai transportar, o guarda do meu coração, entrando no meu coração, entrando no meu coração. Que mudança em mim fez o meu bom Jesus, vindo ele ao meu coração. Aleluia, amém. Muito obrigada, Senhor. Amém, Jesus. Glória a Deus, irmãos. Pelo vale da morte não temo passar, com ele no meu coração. Aleluia. Colocamos-se em pé, irmãos. Vamos receber aqui o nosso presbítero irmão Ailton, que vai trazer a mensagem do Senhor. Você que nos ouve pela internet, fica ligado conosco, porque Deus tem uma mensagem ao teu coração esta noite. Amém. Saúdo a todos com a paz do Senhor. Salmo 23, de número 23, vamos
ler juntamente comigo. Salmo de número 23. Já temos aprendido bastante nesta noite, né? Através da palavra de Deus, com o nosso pastor. E Deus sempre tem uma palavra para nós, nos ensinando, nos mostrando algumas verdades bíblicas para a nossa conduta espiritual mais elevada. O Salmo 23, verso 1, diz assim: O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente a águas tranquilas. Refrigera a minha alma. Guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo. O teu bordão e o teu cajado me consolam. Preparas uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos. Unge a minha cabeça com óleo e o meu cálice transborda. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida e habitarei na casa do Senhor por longos dias. Amém. Podeis assentar, meus irmãos. É um prazer estar junto com os irmãos novamente, louvando ao Senhor. Já temos sentido aqui nesta noite a presença do nosso Deus, porque Ele se faz presente. E Deus sempre tem uma bênção para nossas vidas. E Ele sempre está agindo em nosso favor. Ele sempre está agindo em meu favor, em minha vida, no favor de cada um dos irmãos. Mesmo que às vezes nós não compreendemos como Deus age na nossa vida. Às vezes nós não compreendemos, nós não conseguimos às vezes entender por que a ação de Deus foi dessa forma e não da forma que às vezes eu pedi. Agora me faz me lembrar de um homem que estava com uma certa dificuldade, fugindo de algumas pessoas, de um inimigo. E ele no meio da mata correndo, e seus atrozes atrás dele, seus algozes querendo pegá-lo, e ele fugia. E ele lembrava que existia um Deus, e naquela fuga, ele falou: Senhor, me socorre a mim, na minha aflição, na minha angústia, tenha misericórdia de mim. E aquele homem correndo, de repente, ele vê uma pequena caverna, e ele corre, e entra ali dentro, e fica quietinho, e de longe ele escutava os passos dos seus perseguidores correndo, e falava assim: meu Deus, tenha misericórdia de mim, põe aqui uma legião de anjos, guardando a boca dessa caverna, para que eles não possam entrar aqui. E naquela angústia ele pedia assim, bastante anjos. De repente, ele olhou para a boca da caverna, apareceu uma pequena aranha, e aquela aranha fazendo uma telha, tecendo de um lado e do outro, bem rapidinho, e aquela aranha fazia. E aí ele olhou para aquela aranha, se entristeceu, ficou preocupado, disse: Senhor, eu peço uma legião de anjos, e o Senhor manda uma aranha? Como é que é isso, Senhor? Agora eu vou morrer, por que essa aranha fará me defendendo? E de repente, todos aqueles homens que queriam pegar, chegou na boca daquela caverninha, parou, olhou para a boca da caverna, olhou para os lados, não viu ninguém. Ele falou: perdemos aquela pessoa que nós queríamos pegar, porque nós não vemos mais nada, e nessa boca de caverna aqui não entrou ninguém, porque tem casa de aranha fechado, então aqui não entrou ninguém. E aí ele entendeu que Deus age da forma que quer, de uma forma que precisa agir na nossa vida. Às vezes nós não compreendemos, nós não entendemos, mas Deus, Ele que controla todas as coisas, cuida de mim e de você. No Salmo 23, é um salmo que nos faz remeter àquela figura do pastor e da ovelha. Nós, às vezes, olhamos assim: Senhor, de onde virá o meu socorro? De que forma eu vou ser abençoado?
Porque nós, às vezes, intitulamos um culto como o culto da bênção, o culto da vitória, e nós somos vitoriosos e abençoados por Deus, com certeza. Nós, a Igreja do Senhor, aceitamos a Cristo como Salvador, estamos seguros na sua mão, protegidos neste mundo contra muitas outras coisas que acontecem, mas a Igreja do Senhor, olhando para o Salmo 23, nós encontramos uma figura aqui importante, que é o pastor. O Davi, que escreveu esse salmo, ainda, segundo alguns historiadores, que foi ainda na época que ele apacentava as ovelhas de seu pai, da família, e ele escreveu esse salmo ainda nessa época, ele tinha propriedades para falar disso, porque ele não estava querendo dizer só assim, olha, o Senhor é meu pastor, ele estava dizendo o seguinte: eu sou uma ovelha do meu pastor. Porque o segredo, na verdade, de sermos abençoados por Deus, de sermos agraciados por todas as suas maravilhas e misericórdias, não é por muito falar, não é por muito procurar, não é por muito pedir, não. O segredo da igreja ser abençoada é ser ovelha. Quando nós somos ovelhas, então, primeiro, nós temos o pastor, local da igreja, que é uma figura importantíssima, a Bíblia fala sobre aqui. Mas nesta figura deste pastor aqui, apesar que há algumas ideias diferentes, eu gosto mais dessa ideia que eu vou falar aqui agora, porque tem aquela ideia, a primeira ideia, que diz que nós encontramos três principais figuras aqui nesse Salmo 23. Primeiro, a figura do pastor, que encontramos no verso número 1, verso 2 e 3. Do verso do número 4, nós encontramos a figura daquele caminhante, daquele companheiro que caminha junto nas veredas, nos lugares difíceis. E por fim, no último verso 5 e 6, nós encontramos a figura daquele que nos prepara a festa, que nos prepara o banquete, que nos dá essa graça. Bom, eu gosto mais desta segunda, que é a figura do pastor, está aqui dentro, nesses 6 versos do Salmo 23. Então, o Salmo 23, ele foi escrito por Davi, e ele queria dizer uma coisa própria dele. Ele estava dizendo assim, olha, o Senhor é o meu pastor. Então, ele considerava exatamente aquilo que ele estava dizendo, que Deus era o pastor dele. E aí diz mais uma coisa assim, porque quando nós se encontramos, se nós pegarmos a escrita original daqui, então nós vamos encontrar exatamente que essa primeira parte assim, ó, Senhor é o meu pastor. A segunda parte fala assim, e nada me faltará. Esse nada me faltará está dizendo assim, que tudo aquilo que eu e você precisamos, Deus nos concede no dia a dia da nossa vida. Deus vai nos concedendo. O que nós precisamos? Da salvação? Jesus Cristo nos concede a salvação. Nós precisamos de regeneração? Jesus vai nos regenerando. Nós estamos necessitando de alguma coisa para a nossa vida continuar, a nossa vida física continuar mantendo? Ele é o provedor de todas as coisas. Deus provê para nós. Por mais que às vezes nós não achamos, mas será que Deus está provendo? Certa feita eu encontrei alguém dizendo assim, mas irmão Ailton, mas a situação está tão difícil, Deus não está nem um pouquinho interessado nessas coisas nossas não. Você sabe o que faltava para ele? Faltava ser ovelha, porque aquele que é ovelha tem o pastor cuidando, ajudando, protegendo. A ovelha Deus ajuda. E nós vamos então pegar nessa ideia aqui sobre ovelha, porque geralmente, às vezes, nós temos informações técnicas, temos alguma coisa que ouvimos a parte de Deus, mas tem hora que nós deixamos de ser ovelha, ou deixamos de nos colocarmos como ovelha e falar assim, olha, Senhor, Tu és o meu pastor. Quando isso acontece, nós entregamos todas as nossas ansiedades a Ele. Jesus Cristo, como o pastor disse, foi o ensinador por excelência. Então, a ensinamento de Cristo, também nós vamos aqui nos ajuntar aqui com o Salmo de Davi. Eu me lembro aqui de um certo momento, que em uma cidade, houve um concurso de uma rádio boa, e aí houve um concurso seguinte, nesse sentido assim,
olha, agora vamos convidar todos os cidadãos dessa cidade, aquele que quiser participar de um concurso de locução. Vamos então escolher um texto, mas é um texto bíblico, e nós vamos proclamar um dia para que possamos juntar uma plateia, um jurado, e aí a pessoa vai recitar este texto bíblico, e o jurado vai julgar, dar sua nota de 1 a 10, e quem ganhar vai ganhar um prêmio fulano de tal. Tudo bem. E o texto que foi escolhido, por mais belos da Bíblia Sagrada, tem vários textos, foi o Salmo 23, ganhou. O Salmo 23, então tudo bem, o Salmo 23 será o salmo lido, o salmo do pastor, vai ser lido pelos locutores. Chegou o belo dia, e os locutores profissionalmente, com técnica de expressão, com voz bonita, começou a expressar o Salmo 23, e um fazia, aí a plateia aplaudia, o jurado dava a nota de 1 a 10, e assim por diante, e continuava assim. E aí, de repente, apareceu um senhorzinho, com aquela voz de taquara rachada, uma vozinha ruim, e ele que foi recitar o Salmo 23. E aí, quando ele começou a recitar o Salmo 23, então a plateia começou a chorar, os jurados, eles esqueceram até de dar nota, e foi uma comoção grande. E aí um dos participantes falou assim, olha, mas eu não entendi nada. Esse senhor que ele recitou o Salmo 23, ele não tem nenhuma técnica, a voz é muito feia, e o que ele tem? O que aconteceu? Alguém que estava ouvindo falou assim, olha, é porque é o seguinte, todo mundo que recitou o Salmo 23, ele conhecia exatamente o Salmo do pastor, conhecia como dizer, mas este senhor que recitou, ele conhece o pastor do Salmo. E ovelha é isso, é conhecermos aquele que é o nosso pastor. Quando nós conhecemos quem é o nosso pastor, então nós nos entregamos no braço dele. A nossa ansiedade é colocada e fala assim, Senhor, cuida de mim, porque eu sou tua ovelha. Nós vamos dizendo assim para Jesus, Senhor, cuida da minha vida. E quando Jesus cuida da vida, não tem mais nenhum problema, não precisa aquele cuidar à esquerda, à direita, não. Só o Senhor Jesus cuidando, nós vamos continuando andando, marchando como cidadão, até chegar no céu. Olha, é interessante a história de pastor e ovelha. A história é interessante. Olha, vamos pegar algumas coisinhas, alguns exemplos, tá? Porque o pastor, qual que é a função do pastor? Cuidar, salvar e proteger. As ovelhas, elas não são para viver sozinhas. Por exemplo, uma ovelha é um mamífero, todo mundo conhece, sabe disso. Na sua idade adulta, ela deve pesar uns 50 quilos por aí. Quando é tosquiada uma vez por ano, ela produz de 4 a 12 quilos de lã. Então, é o que realmente o povo palestino precisava. Um animalzinho dessa forma, duro para que possa ir nos lugares. Só que tem uma coisa, elas gostam de viver em bando, unida, não é para viver sozinha. Algumas características da ovelha, porque são muitas, nós encontramos características da ovelha em muitas partes da Bíblia, e são características importantes, mas eu quero pegar só algumas pequenas para nós concluirmos nosso tempo. Então, ela gosta de viver em rebanho. Ovelha também é bastante medrosa, mas tem algumas coisas que servem para as nossas vidas. Ora, no Salmo aqui diz o seguinte, o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Esse nada me faltará está dizendo o seguinte, não tenho tudo o que eu quero, mas tenho tudo o que eu preciso. Quando Jesus Cristo é o meu pastor. Tudo que eu preciso eu tenho. Agora, tudo que eu quero eu não tenho. Está tudo bem, tudo que você precisa. Refrigera a minha alma, guia-me pela vereda da justiça por amor do seu nome. Quando nós olhamos o Salmo 23 e começamos a olhar que ele está guiando para pastos verdejantes e para águas, significa o seguinte, vamos ver como é que funciona isso. Lá na Palestina, que hoje ainda é aquele povo, os beduínos, as famílias
palestinas pequenas, que cuida dos seus pequenos rebanhos, ainda exatamente é quase idêntico à época de Jesus Cristo. Tem o aprisco, está lá. Do aprisco, o pastor se levanta, passa pelo deserto. O deserto não tem nada para se comer, areia, às vezes pedras, e leva para um lugar que tenha um pouco de pastagem, vamos supor um oásis, algum lugar que tenha pastagem. Mas aquele trabalho do pastor não é uma vez por mês, é todos os dias, é o trabalho do pastor. Bom, comparando com o trabalho de Deus como nosso pastor na nossa vida, Ele cuida de nós todo santo dia. Mesmo que às vezes nós não estamos percebendo. Ora, o pastor diz que nós devemos levantar e orar. Quando nós fazemos isso, nós estamos dizendo: olha, Senhor, Tu és o meu pastor, estou orando para Ti, então eu preciso. Então, nós sabemos que nós estamos debaixo dessa proteção constantemente. O mundo aí fora, os problemas, as lutas são grandes, mas nós temos um pastor que cuida. O que acontece? De manhã cedo, antes que o sol fique muito forte, difícil de passar, o pastor se levanta, pega aquelas ovelhas, atravessa o deserto de algum lugar, alguma pastagem, e essa travessia é demorada, às vezes demora horas. No meio dessa travessia aparecem alguns intempéries, e o pastor está ali, leva até o local aonde tem pastos verdejantes, aonde tem águas tranquilas. Ovelha é muito bom pastorear ovelhas, mas tem algumas coisas interessantes. Por exemplo, eu falei que a ovelha é medrosa. Se a ovelha sofrer um susto nessa caminhada, nessa passagem do deserto, quando ela chega lá, por que águas tranquilas? Porque ela se assusta até com a correnteza de água. Se a água for muito forte e ela olhar para a água e por algum motivo ela cismar da sua imagem, ela se assusta. E lá, como pastor de ovelha, às vezes o pastor, ele precisa ir lá pegar a água na mão e trazer para a ovelha, porque ela se assusta que não quer nem beber, mesmo que ela esteja com sede e o riacho está passando ali, mais assustada, ela não quer beber e nem tampouco comer. Mas aí entra o pastor. Que jeito que ele entra? Ele vai lá, pega a água na mão e traz perto daquela ovelha, porque ela não corre, porque a ovelha conhece o seu pastor, que nós vamos dizer daqui a pouquinho, que a Bíblia diz assim, ó, eu conheço as minhas ovelhas, e das minhas ovelhas sou conhecido. Jesus Cristo disse lá depois, em João, Evangelho segundo escreveu João, capítulo 10, e com aquele carinho do pastor, com aquele afago, levando a água na boca dela, ela se acalma. A ovelha, ela não deita de forma alguma se não estiver tranquila, bem tranquila, sossegada, em paz. Quando nós olhamos para esse lá e olhamos para nós muitas das vezes nos assustamos. Nós assustamos com a criminalidade, nós nos assustamos com a desordem que às vezes acontece no nosso país, na nossa cidade, na violência, na corrupção, nas coisas que acontecem. Hoje a gente não pode nem ligar uma televisão, nenhum jornal, porque nós, quando ligamos, nós encontramos violência, dificuldades, seja essa coisa, e aí a situação financeira do Brasil não vai bem, e nós nos assustamos, com certeza nos assustamos. Mas Jesus é o nosso pastor por excelência. Ele cuida da sua vida, Ele cuida da minha vida, com carinho, com tranquilidade. E aí, nós, quando somos cuidados dessa forma, pelo Senhor Jesus Cristo, nós nos sentimos seguros, tranquilos. Por que o pastor leva a ovelha? É para alimentá-la, é para dar água, para dar a alimentação. Então, ele trabalha dessa forma. Então, é o dia a dia nosso. Então, desta forma, nós conseguimos encontrar na palavra de Jesus Cristo que Deus cuida do seu povo. Mas agora, a ovelha,
Vamos falar só um pouquinho dela, depois voltamos aqui para o pastor. No capítulo 3, segundo escreveu João, no capítulo 10, versículo 3, no capítulo 3 diz assim que a ovelha ouve a voz do pastor. Aquele que não é ovelha não consegue mais ouvir a voz do pastor. Ouvir a voz do pastor é importantíssimo para determinarmos aquilo que ele quer conosco. No capítulo 10, versículo 1, 2, diz que o pastor, ele chega na porta, lá do aprisco, do curral. Eu vou ler para os irmãos. Na verdade, olha, versículo 1. Na verdade, de que aquele que não entra pela porta do curral das ovelhas, não mais sobe por outra porta, é ladrão e salteador. Mas, porém, aquele que entra pela porta é o pastor das ovelhas. Quanto a nós olhamos para a nossa vida, nós estamos hoje no mundo minado de muitas heresias, muitas seitas, muitos ensinamentos errados, doutrinas que não têm nada a ver com a nossa doutrina de salvação, doutrina fiel bíblica. Eles distorcem tudo. Não tem mais, por exemplo, tudo quanto que as pessoas querem inventar, dizendo que saiu da Bíblia, eles inventam coisas terríveis. Vai inventando. Bom, tá. Mas a ovelha, primeiro, ele está exatamente atento à voz do pastor. Porque o pastor da ovelha, ele vai chegar sempre pela porta. E o mais importante que diz nos versículos seguintes, que o pastor chama as suas ovelhas até pelo nome. Quer ver? Os versículos seguintes, olha lá. Versículo de número 4, do capítulo 10. E quando tira para fora as ovelhas, vai adiante dela, e as ovelhas o seguem, porque conhece a sua voz. Este porteiro abre as ovelhas e ouve a sua voz, e chama pelo seu nome as suas ovelhas, e traz para fora. Vamos voltar lá então, sobre as ovelhas lá da Palestina. O pastor chega, é uma intimidade importante, porque quando nós oramos ao Senhor, mostra-nos a intimidade que temos com Ele, quando nós falamos com Ele. Mas intimidade, ela vai mostrando muito mais ainda. Por exemplo, quando você conhece a voz do pastor. Porque tem muitas coisas que aparecem por aí, que essas coisas, elas não vêm exatamente do pastor, de forma alguma. Mas a ovelha conhece a voz do seu pastor. E conhecendo a voz do seu pastor, ela vai seguir o seu pastor, de uma certa forma, que ela vai estar protegida constantemente. O mercenário é diferente. Pegando as palavras de Jesus Cristo, ele não está nem um pouco importando se esta ovelha, ela vai chegar ao oásis, vai se alimentar de boa alimentação e vai voltar para o seu aprisco, porque além dele levar essa ovelha até lá no oásis, atravessando o deserto, antes de anoitecer, ele tem novamente que trazer de volta e colocar no aprisco. É lógico que nós temos aqui aprisco natural e aprisco feito pela mão dos homens lá também. Então, o aprisco natural seria aquele que às vezes ele encontrava uma caverna ou alguma coisa e à noite ele colocava todas as ovelhas lá para dentro e ali protegia. No outro dia, bem cedo, começava tudo novamente. Mas aquele que realmente cuida da igreja, cuida da ovelha, é o pastor verdadeiramente, que está aqui no Salmo 23, que nós dizemos assim: o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Quantos de nós podemos dizer todos os dias assim: Senhor, Tu és o meu pastor?
Quando nós nos colocamos assim, nós estamos olha, eu realmente conheço a voz do meu pastor e sigo o meu pastor. Olha, tem uma coisa interessante que acontece. A ovelha, lá na Palestina, ou qualquer outro lugar, ela não aceita trocar de dono ou de pastor. Então eles têm uma maneira de cuidar disso. Geralmente se vê quando tem um rebanho de ovelhas, são duas pessoas cuidando. Tem o pastor cuidando da ovelha e tem o seu aprendiz que está sempre com ele, perto. Porque a ovelha propriamente dita, ela não aceita trocar de pastor. Ela não reconhece o outro, porque ela reconhece o cheiro, reconhece a voz, reconhece até o instrumento que o pastor toca sempre que está ali. Então, por que às vezes tem duas pessoas? Porque, de repente, na ausência do pastor, por um momento, então aquela outra pessoa que está constantemente ali aprendendo, então a ovelha não vai se sentir estranha no meio dali. Ela vai aceitar. Geralmente, por exemplo, uma ovelha, quando se quer desfazer dela, vai direto para o matadouro, não vende para um outro pastor. Porque, na verdade, quando ela se vê na frente de um outro pastor, ela não come, ela não bebe, ela se entristece e fica ali, porque ela não aceita. Então, por que nós somos abençoados? Porque nós somos ovelha, e a ovelha, o pastor que cuida da ovelha é o Senhor Jesus Cristo, e nós, a igreja do Senhor, não aceitamos um outro que não seja desse pastorio que trabalha com a igreja. Então, é por isso que existem dois pastores, sempre. Olha, o pastor chama a ovelha pelo nome e conduz até lá, no oásis. Quando chega na parte da tarde, a ovelha alimentada, a ovelha saciada, antes que se escureça, porque o deserto, quando é de dia, está muito quente, quando é à noite, está muito frio. Então, precisa chegar ao aprisco. No versículo seguinte, aqui que diz aqui do Salmo 23, fala o seguinte: ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum. É claro que a Bíblia fala assim, que no mundo tereis aflição, mas existe uma certa teologia que diz que nós temos que viver sofrendo nesse mundo, viver sempre sofrendo, e não é verdade. Nesse versículo, ele está dizendo que nós teremos aflições, mas não viveremos em aflições constantemente, né? Eu conheci uma pessoa que todo momento que você chegar para ela, São José, como o senhor está? Eu estou sofrendo, eu estou ruim, eu estou mal. Aí você podia passar meia hora mais tarde, São José, como o senhor está? Eu estou quase morrendo, eu estou mal, estou difícil. As tribulações. No outro dia, São José, como está? Da mesma forma. Eu não me lembro de eu ter perguntado, São José, como está? Opa, eu estou bem, estou maravilhoso, estou tranquilo. Tem essa doutrina que ensina que nós, que por causa disso, temos que viver sempre em aflição. Não. Mesmo Deus cuidando de nós, nós vivemos feliz, satisfeito. A Bíblia diz aqui que, olha, versículo 23, refrigera a minha alma, guia-me pelas veredas da justiça, por amor do teu nome. Deus me faz me deitar em verdes pastos, guia-me mansamente a águas tranquilas. Mas no versículo de número 4, nós encontramos assim, ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte. Diz alguns historiadores que o vale da sombra da morte, lá existe ainda, está lá até hoje. Tinha uma região que os pastores tinham que passar, que era uma região de um caminho estreito, cheio de
fendas e buracos grandes, e não passava o rebanho da sua manada. Era mente um trio pequeno, e era obrigado a passar por ali. E Davi certamente conhecia essa região. Ele era pastor de ovelha e escreveu esse salmo porque ele tinha conhecimento disso. Então, ele dizia o seguinte: ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte. O vale da sombra da morte estava ali, era um vale de morte. Às vezes, na nossa caminhada, na nossa batalha, na nossa luta, nós passamos por alguns estreitos, alguns momentos para dizermos: Senhor, o porquê disso? O porquê nós estamos passando por este vale? Mas aí diz o seguinte: mesmo que nós passamos por este vale, nós como ovelha cremos que o nosso pastor está nos guiando. E aí o seguinte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. Com o passar dos dias, a ovelha faz o seguinte: ela conhece a voz do pastor. Então, qual que é a técnica que o pastor usa? O pastor lá ele usa a técnica assim, uma técnica. Ele chega nesses locais para passar de volta, aí ele canta e toca. E a ovelha, acostumada com a sua voz, então ele ia andando, porque no capítulo 10 de João, diz que Jesus Cristo vai na frente, que o pastor vai na frente. Ele está dizendo, porque também Jesus tinha conhecimento desse trabalho, dessa técnica de pastorio, porque lá na Palestina, na época de Jesus Cristo, era artesão e pastoril. Artesão e pastoril, era o que tinha. E Jesus estava falando exatamente daquilo que conhecia. Aí diz ele que vai na frente. E o pastor lá, ele vai cantando e vai caminhando na frente, passando pelo vale que é chamado Vale da Morte. E as ovelhas faz uma filinha indiana acompanhando o seu pastor. Jesus vai na frente, o pastor vai na frente e as ovelhinhas tudo seguindo ele, passando uma por uma, até atravessar o Vale da Sombra da Morte. Com Jesus na frente, não tem um hino que fala assim, que com Cristo do barco tudo vai muito bem? Pode ter tempestade, pode ter problema. Então, meus irmãos, neste vale da sombra da morte, Jesus sendo o seu pastor, nós sendo as suas ovelhas, nós vamos seguindo a Jesus Cristo, seguindo a Ele, caminhando atrás de Jesus Cristo. Jesus vai na frente e nós atrás, e nós vamos passando pelo vale da sombra da morte, e Deus vai protegendo. Então, mesmo nesta batalha do vale da sombra da morte, nós nos sentimos felizes, alegres e confiantes nele. Enquanto aquele se entristece, aquele entra no suicídio, aquele faz coisas que não deveria fazer, o crente passa pelas provas cantando louvor, adorando, glorificando a ele. Nós glorificamos por causa disso, porque temos confiança que Deus está nos protegendo. Irmãos, para terminarmos, ele vai na frente, nós ainda vamos falar... Por que Jesus falou assim, eu sou a porta das ovelhas? Tem uma coisa interessante. O aprisco feito, então geralmente coloca uma porta. E coloca-se um porteiro para cuidar da porta. Porque o pastor está cansado. E o pastor vai dormir, vai descansar, para no outro dia cedinho, na madrugadinha, antes que o sol saísse, ele começar novamente, porque o trabalho com a ovelha não para, é constantemente. Mas qual é a função daquele porteiro? É cuidar para que ninguém entra e ninguém sai. Mas tinha um certo momento que o pastor não tinha esse privilégio. Então o que ele fazia? A porta nós temos dois sentidos importantes. Primeiro sentido, vamos resumir, que é passar pela porta da salvação, passar por ali e sermos salvo na pessoa bendita de Jesus Cristo. Passamos pela porta, aceitamos a Ele, cremos verdadeiramente que Ele é o nosso remendor, o nosso Salvador. Ele é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai se não ser por Ele, então temos que passar por Ele. É um sentido. O sentido é de fechar
para ninguém entrar aonde está a ovelha. E pelas histórias, quando tinha aquela caverna, aquele aprisco natural, e todas as ovelhas entravam para dentro, o pastor, ele se deitava bem na porta da ovelha, bem na porta, as ovelhas do lado de cá, o deserto para lá e as ovelhas para cá. Aí o pastor se deitava bem ali. Ele estava dizendo assim, ó, aqui ninguém passa para pegar minhas ovelhas, ninguém passa. Está protegendo, está cuidando, está guardando, como guardador. Então, ele dá a vida pelas ovelhas. Capítulo 10, versículo 11, diz assim, olha, o pastor, o bom pastor, dá a vida pelas suas ovelhas, ele dá a vida por ela. Está terminando o horário, vamos lá. Nós temos o cajado, porque o cajado do pastor ele tem 3 funções básicas. Ele conduz corrigindo as ovelhas, ele salva as ovelhas e defende as ovelhas, com o mesmo cajado. Então, há algum sentido que tem o pastor que usa o cajado, e porque no versículo aqui diz assim que tem a vara do pastor e o cajado, significado idêntico. Mas o cajado, ele faz essas 3 funções. Primeiro porque quando a ovelhinha, ela é aquela ovelhinha que não é muito obediente, porque tem ovelhinha não muito obediente. O pastor pode ser o pastor de uma ovelhinha que não é obediente. Ela não está muito obedecendo as coisas de Deus, as coisas da igreja. Então é aquela ovelhinha ali. Mas é ovelha. Então ele usa como esta vara, aquela ponta que não é nem na arcada. Então a ovelha vai para lá, ele dá uma batidinha de leve nela para ela continuar caminhando certinho junto com as outras. Ela cai para lá, o pastor vai lá e dá uma batidinha nela devagarinho e ela se alinha aqui. Proteger. Aquela parte que não é simplesmente só para o pastor segurar, não. Ela é arcadia assim. É porque geralmente, às vezes, naquela travessia daqueles valados, daquela Vale da Morte, onde tem aqueles despenhadeiros, a ovelha escorrega, cai num buraco. O pastor não consegue alcançar com a mão. Então, entra a função do cajado. Ele leva o cajado com aquela ponta e enrosca na ovelha e puxa novamente para fora, cuidando, é a salvação da ovelha, é o socorro. Nós necessitamos de socorro por algum motivo. Jesus Cristo é o nosso pastor, ele nos socorre verdadeiramente, mesmo que às vezes nós não detectamos, mas Jesus nos socorreu, ele nos deu socorro, glória a Jesus. E a defesa, geralmente, esse mesmo cajado, naquela ponta encurvadinha, era uma ponta de encaixe que ele desencaixava e aparecia uma ponta, uma ferramenta, uma lança, porque às vezes aparecia lobo, né? Aparecia algum bicho que era um predador de ovelha e ele precisava ter uma arma com ele. E a mais prática seria aquilo ali, com o cajado, tirava, desenroscava e usava para defender as ovelhas. Meus queridos irmãos, com esta palavra eu quero dizer o seguinte, que nós como ovelhas podemos usufruir das bênçãos de Deus constantemente, porque Deus está cuidando, velando, pastoreando as nossas vidas, e nós podemos usufruir disto. Me faz me lembrar também agora, para encerrarmos, que eu falei no começo que às vezes nós não entendemos as ações de Deus, mas as ações de Deus tem hora que é para nos ajudar. Então, um grupo de turistas, lá na Palestina, em precisão ali no Egito, eles estavam dentro de um ônibus e olhando pela janela do ônibus tinha vários pastores com seus rebanhos. Aquele pastor com rebanho aqui, outro com rebanho ali, e tem hora que nós nem conseguimos, olhando pela Bíblia Sagrada, nós conseguimos entender por que aquele rebanho está ali com aqueles pastores está ali.
e daqui a pouquinho tem outros rebanhos ali, que os pastores estão ali, e aquele não se mistura com aquele. É porque cada ovelha conhece a voz do seu pastor e fica bem pertinho dele. Ela conhece. Então, nós temos que conhecer a voz do nosso pastor e temos que conhecer quando a voz é de um mercenário. Tá? E aí, olhando assim, aí alguém falou, ó, pede para parar o ônibus, para nós tirarmos umas fotos aqui desses rebanhos, desses pastores. E o ônibus, ó, o vigia concedeu 10 minutos para que parasse ali, pararam. E eles ficaram olhando, de repente eles olharam, viu um pastor, e lá no meio da ovelha, pegar uma ovelhinha e com a precisão quebrar a perna da ovelha. E os turistas até ficaram indignados. E perguntou para o turista, para o guia, olha guia, mas por que aquele pastor fez isto? Não tem aqui proteção de animais contra isso? Isso aí é maldade. Mas o pastor foi e quebrou a perninha da ovelha. Aí o guia foi lá conversar com o pastor. Perguntou para ele, o que está acontecendo? O que aconteceu? E aí o pastor, conforme ele explica, gesticulando e tal, aí ele estava dizendo assim, não, porque o pastor, depois que quebrou a perninha da ovelha, ele sentou-se, pegou a ovelha, colocou no colo, e colocou a perninha de novo no lugar, enfaixou a perninha bem enfaixadinha, parecendo que estava brincando de primeiros socorros, enfaixou a perna dele. Aí ele foi explicar para o guia, não, é que essa ovelha aqui é a única que não me obedece. Essa ovelha, ela tem hora que foge do rebanho, ela já passou 10 dias sumida, outro dia passou mais 15 dias sumida, e quando chega, ela chega num estado deplorável, ela chega com a lã cheia de carrapicho, cheia de sujeira, ela chega às vezes machucada, e eu tenho medo de perder ela, então eu quebrei essa perninha aqui, para que ela não mais fuja de mim por enquanto, e é para que ela fique bem próximazinha. E só que tinha um problema, enquanto todas as ovelhas podiam andar, aquela não podia. Sabe o que acontecia? O pastor colocava ela no ombro e caminhava com ela no ombro, com a perninha quebrada para todo lado. Significa mesmo que nós nos machucamos, mesmo que nós estamos às vezes com problema, Deus é o nosso pastor que nos carrega no colo, Ele nos dá graça, nos fortalece, que Deus dê a graça a todos. Eu quero orar junto com os irmãos, vamos nos colocar de pé e oramos nesse instante. Que Deus abençoe a igreja do Senhor e possamos sempre ser ovelha e ter Jesus como nosso pastor verdadeiro, aquele que nos protege, que nos dá graça. Creia nisso, irmãos, que a sua bênção virá, porque Deus é verdadeiramente seu pastor. Oremos ao Senhor. Meu Deus, nós te adoramos por tua graça, por ser nosso pastor, porque tu nos conduz aos caminhos, aos pastos verdejantes, às águas tranquilas. Tu nos protege, nos fortalece, nos dá graça para que possamos viver neste mundo tenebroso. Dificuldade temos, mas tu és o Deus que provê todas as coisas, e nisso nós cremos, porque tu és nosso pastor verdadeiro, o Deus que nos dá a graça constante para continuar caminhando, ó Deus, neste mundo difícil. Nós te pedimos as tuas bênçãos em nome de Jesus Cristo e nos conceda graça constantemente. Amém, Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Os irmãos querem agradecer a Deus pela palavra que o servo do Senhor, evangelista Ailton, ministrou para nós. Digam graças a Deus. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor, porque o nome dele é esse nome conhecido, pastor das ovelhas, sumo pastor, né? O Senhor é o meu pastor, não terei falta de nada, porque quem tem Jesus como seu pastor sempre tem toda a provisão. Louvado seja o nome do Senhor. Como é bom aprender sempre, né? Para nós andarmos de acordo com a mente e o coração de Deus, aprender dele, né? Assim, meus queridos, nós vamos encerrando o culto.
mas já estaremos voltando aqui para a oração e vamos orar até um período aí, porque precisamos orar. Amado Deus e querido Pai, te damos graças por essa palavra, que revela o teu cuidado, o teu amor, a tua atenção, que revela, Senhor, que nós não aceitamos ouvir a voz de estranho, que nós não queremos, ó Deus, alimentar a nossa alma com aquilo que pode envenenar a nossa alma. Significa dizer que nós te agradecemos porque o Senhor sempre nos dá o alimento para trazer saúde, saúde espiritual, força espiritual, vigor espiritual. Te agradecemos, Senhor, porque no Salmo 100 diz que o Senhor nos fez ovelha do teu pasto. O Senhor que nos trouxe para esse redil, para esse aprisco, para esse curral. E nós só temos que descansar no Senhor. Nós não estamos procurando outra religião, outra orientação, outro ensino, porque nós já temos de Ti toda a provisão, Senhor, toda a bênção, toda a cura, todo o cuidado, toda a atenção, a Tua companhia, a Tua presença. Te agradecemos por essa palavra que sempre nos conforta, pela vida do Teu servo, Senhor, nosso irmão Ailton. Te agradecemos, ó Deus, porque esse culto, ó Deus, nós oferecemos a Ti e nós Te louvamos pela vida do irmão Jonas, ó Deus, por tudo, Senhor, que o Senhor tem feito, pela vida de cada irmão. E eu levanto a minha mão agora, Senhor, humildemente na Tua presença, para abençoar o Teu povo, dizendo que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, nosso Pai, a comunhão e consolação do Espírito Santo seja sobre cada um de nós. Todos podemos dizer juntos: amém.